Pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda, espero que tá tudo certo por aí e é sempre muito bom receber vocês. Antes do vídeo começar, curte, comenta e compartilha e se aparecer a opção, hype o vídeo também para me ajudar. E não esquece também de me seguir nas outras redes sociais. O vídeo de hoje, pessoal, ele é um recebidos barra unboxing do que a gente tem nesse mês de junho. Tudo bem que ele é um recebido pago, porque ele foi presente, mas eu queria mostrar para vocês o que chegou na minha estante por agora. Vamos começar então. O primeiro livro foi O Alto da Compadecida, ó, nessa edição da Nova Fronteira, e é lindo. É só isso que eu tenho a dizer. A única coisa que pode ser que incomode algumas pessoas é que ela é feita na folha branca, tá? Não é uma folha amarelada, mas a edição tá muito bem feita. Eu gosto muito do Alto da Compadecida e eu não tinha tido a oportunidade ainda de estar lendo a peça, né, que o Ariano escreveu, porque, para quem não sabe, esse livro, ele é escrito em formas de peças. E eu gosto muito do Ariano, sempre achei ele muito inteligente, e queria muito estar lendo O Alto da Compadecida, e aí eu ganhei o livro. E tá muito bem feita a edição. A gente tem orelha aqui, ó. Tudo bem desenhadinho. Dentro, que nem eu mostrei pra vocês, ó. Aqui também tem. Muito bonita. E atrás a gente tem os cortes de Raquel de Queiroz, Hermílio Borba Filho. Então tá bem interessante. Para quem não sabe a história, aqui a gente vai ter uma história extremamente brasileira. O Ariano Suassuna, ele escreveu essa peça onde ele vai contar a trajetória de dois amigos enfrentando ali os obstáculos da vida e principalmente sobrevivendo no sertão. E a gente tem isso de uma forma muito cômica, de uma forma muito interessante, personagens extremamente perspicazes, e a gente vai envolver tudo, traição, morte, romance, e tudo isso com muito humor. Eu acho que o Ariano, ele conseguiu acertar muito quando ele escreveu O Alto da Compadecida. Ah, o filme eu assisti muitas vezes, também já vi peças, então estou ansiosa, acredito que logo eu vou ler, até porque ele é bem fininho, ó. Como é em formato de peça, acaba que a gente vai conseguindo ler mais rápido, tal como Shakespeare. O Ariano escreve bem parecido nessa questão de narrativa, né? O Shakespeare também escreve como se fosse uma questão do teatro. Depois a gente tem um livro muito interessante também, que é Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon. O Fanon, ele é um psicanalista da França, ele é um psicanalista preto, que vai contar sobre essas questões de colonização, essa questão decolonial da psicologia e muito também de uma luta antirracista. Eu utilizei o Fanon, é, eu li ele para fazer a questão do meu TCC. Inclusive, esse livro eu dei para minha orientadora, e aí eu estava apaixonado no livro, e aí eu ganhei de presente. Ele é um livro muito interessante. Ele é uma das obras mais conhecidas do Fanon, que vai trazer realmente essa questão de como essa questão de como os colonizadores influenciaram diretamente na perspectiva do povo preto e também nesse apagamento de saberes, nesses apagamentos de conhecimento que aconteceu e acontece até os dias de hoje, visto que nós temos uma visão extremamente eurocêntrica, né? Então, assim, é muito interessante. Eu vou ler aqui atrás para vocês. Naquele outro do Ariano Suassuna não tinha contando a história, por isso que eu não li, mas esse daqui eu vou mostrar como que tá atrás do livro, tá? Então aqui, ó, tá escrito que é a obra-prima do mais importante pensador da luta antirracista e anticolonial. E ele vai, ao analisar a situação colonial, Frantz Fanon tensiona política, sociedade e indivíduo, demonstrando então as estratégias e os efeitos do poder dominante. É isso que eu comentei, né? Como essa questão do colonialismo ele vai apagando esses indivíduos de forma tão cruel. O psiquiatra e revolucionário martinicano demonstra a lógica imperialista europeia, branca, brutal e racista. Inclusive, eu já li Máscaras. Não, Peles Negras, Máscaras Brancas,
do Fanon, muito interessante também, que vai trazer também sobre essa perspectiva, mas ele vai trazer lá muito da questão do padrão branco e também das questões de embranquecimento da população. Muito interessante, se vocês quiserem eu faço uma análise mais aprofundada do tema. Então aqui, propõe uma descolonização do ser. Só assim é possível se criar um mundo realmente humano, onde a massa deserdada de homens e mulheres dos países colonizados e pobres, os condenados da terra, sejam os inventores da sua própria vida. Então fala sobre reinventar e principalmente resgatar essas questões que foram apagadas tão brutalmente pelos colonizadores. Foi um livro publicado em 1961, poucos dias antes da morte dele, e Os Condenados da Terra é um tratado magistral sobre as relações entre colonialismo, racismo, insubmissão e trauma psicológico. E o Fanon, eu já li livro que nem esse, eu li já um livro dele, que é esse que eu comentei, e é muito interessante. Ele é um livro que vai trazer diferentes perspectivas, principalmente, e assim, a escrita dele é muito boa, ele vai trazer muitas questões do social, mesmo eu não gostando da abordagem da psicanálise, indo mais para questão da análise do comportamento, o Fanon ele escreve muito bem, então eu faço a indicação, é sempre um autor que a gente pode utilizar para entender um pouco mais sobre a luta antirracista, e faz toda a diferença se a gente quer fazer formação de novos conceitos. É muito bom, indico. Depois que eu fazer organizar tudo certinho, eu trago para vocês também, se vocês quiserem, uma análise sobre os Condenados da Terra. Por último, mas não menos importante, vou até me abster, porque é muito pesado. O box maravilhoso de O Trono de Vidro, ó, da galera. Com ele, antes de mostrar os livros, com ele a gente tem esse pôster maravilhoso, ó. Uma pena, que eu amo os posters, mas eu tenho muita dó que eles vêm vincados, né? Depois eu vou tentar tirar um pouco o vinco dele, porque o pôster é muito bonito. Eu gosto muito dessa estética, que ficou parecendo como se fosse realmente um desenho a lápis, sabe? E eu acho muito bonita essa ilustração. Também vieram 8 marca-páginas, um de cada título, né? Então a gente tem de cada livro, a gente tem um marca-página. Eu achei eles maravilhosos também, ó. Lindos demais. E os 8 livros, quando a gente tem o box, ele. Assim, para eu conseguir pegar os livros. O box, então, ele vai formando, né, a imagem, que eu acho também muito legal em box. Eu gosto quando se forma uma imagem com as capas. E aí a gente tem aqui os 8 livros, eu vou mostrar um a um para vocês, mas eles vão seguir a mesma perspectiva, né? Então a gente começa, ó. Todos os livros são assim, tá? Eles não têm orelha, mas eu também não me incomodo, porque eles vão estar na jacket, né? Eles vão estar na case do box. Todos em capa amarela, ó. Bem bonito. Aí, uma coisa que eu gosto muito, tá vendo que você abre, ele cai? Eu não gosto quando o livro é muito duro, assim, então ele vai ser bem confortável para ler, tá vendo? A diagramação dele também tá bem bacana. O primeiro livro não é tão longo. Eu já tinha o primeiro livro que eu ganhei de uma amiga, que ela decidiu fazer uma limpa na estante dela, acabou me dando. Mas agora eu tenho os 8, tô muito satisfeita. E uma coisa que eu gosto bastante também, aqui vem o número, ó, da edição, tá vendo? Eu não gosto de livro que não vem, porque às vezes eu acabo me confundindo nos títulos, ainda mais porque são 8 livros, e aí eu acho interessante ter cada um, né, bem bonitinho. E o interessante também é que no livro não tem nada, ó, é só o livro mesmo, não tem sinopse, não tem corte, não tem recorte, não fala nada, assim, sobre o livro, tudo é bem... Ó, no box também não tem nada escrito. Então é para quem já leu, para quem gosta da Sarah, ou para quem já tem um pouco de entendimento da história. Acredito eu que eu vá ler bem próximo agora, ainda mais porque eu tenho os livros físicos. Eu acho que quando eu tenho os livros físicos, eu acabo às vezes fazendo a leitura um pouco mais rápido.
para também fazer a rotatividade da estante como um todo. Então, acredito eu que eu já vou fazer a leitura por esses dias e talvez faça até um vlog de leitura. Me fale aqui embaixo os conteúdos que vocês querem também ver no canal. O que vocês gostam de assistir, o que vocês esperam ver e o que vocês querem que eu fale, certo? Então, continuando, né? A gente tem, então, A Lâmina da Assassina, que é o primeiro livro. Depois, como segundo livro, nós temos aqui O Trono de Vidro, que é o que dá o nome à série. Ansiosíssimo. E mais uma vez, eu gosto muito desses desenhos. Não vou mentir, eu prefiro o desenho do pôster, mas esses desenhos da capa estão bem bonitos também. E eu gosto muito dessa cor mais fechada, assim. Não tão gélida. Eu gosto que tem essa coisa do fogo também. O que será que vai contar o resto da história? Porque a gente tem uma premissa do começo dessa sinopse. Mas e o resto do livro? Como terceiro livro, a gente tem Coroa da Meia-Noite. Dizem que esse livro, diferente de Acotar, ele não tem foco tanto assim no romance, ele tem um foco mais nas questões políticas e nas questões da fantasia. Ele vai contar, então, a história dessa personagem sendo uma assassina do rei. Vou falar dessa forma, para também não dar spoiler. Mas, como eu falei, eu quero contar mais para vocês num vídeo sobre resenha, ou até mesmo num vídeo fazendo vlog de leitura. O quarto livro, então, Herdeira do Fogo, da Sarah J. Maas, eu acabei lendo os 2 primeiros livros de Acotar, e depois eu comecei a ler Trono de Vidro, li os 2 primeiros capítulos, mas eu estava fazendo a leitura pelo Kindle Unlimited. Então, estou satisfeita de ter o livro físico, porque eu vou ter os 8, porque lá no Kindle Unlimited, se eu não me engano, tem só o primeiro. O quinto livro, aí já vai começando a engrossar, Rainha das Sombras. A escrita da Sarah eu gosto bastante, eu acho que ela consegue ser bem fluida, ela consegue desenvolver os personagens. É uma leitura, para quem às vezes não ingressou no universo da fantasia, é uma ótima porta de entrada. Sim, temos romance na trama, mas pelo que eu ouvi falar, Acotar é uma fantasia, mas Trono de Vidro é uma fantasia. Não tem tanto desenvolvimento assim de romance quanto em Acotar. Em Acotar a gente tem um desenvolvimento do romance muito marcado, então acredito que talvez em Trono de Vidro seja um romance um pouco mais longo. Por que eu não dou certeza? Porque eu não fiz a leitura da série ainda, eu vou conseguir dar um feedback para vocês depois que eu ler todos os livros. Mas me passaram que talvez eu fosse gostar mais de Trono de Vidro, porque tem um desenvolvimento político do qual eu gosto muito nos livros. E aí, vocês acham que eu vou gostar ou não? Depois a gente tem no sexto livro, Império da Tempestade, e esse eu gosto muito das costas, olha, toda tatuada, lindíssima. E se vocês perceberam, enquanto eu tô mostrando, a gente tem sempre na capa a frente e nessa capa do fundo as costas, como se fosse uma questão de perspectiva mesmo. Eu achei isso muito interessante, muito bem pensado. Eu gosto muito das edições da galera. A única questão mesmo é as orelhas. Eu acho que talvez, se a gente não tiver tanto cuidado, pode sim vir a dar umas danificadas aqui na pontinha do livro. Mais uma vez, como eu falei, como vai ficar na case do box, eu acho que isso não vai acontecer. Mas ainda assim, eu acho que às vezes a orelha seria interessante. Eu entendo que eles fizeram dessa forma para baratear os custos mesmo, porque é um box muito caro, né? Mas estou intrigada e eu achei as edições muito bonitas, como eu falei. Aqui a gente tem como sétimo livro Torre do Alvorecer. Ó, aqui a gente já não tem mais a personagem, a gente tem um emblema muito bonito também nas costas. Gosto bastante. E por último, mas não menos importante, o oitavo livro, que é Reino de Cinzas. E aí, nossa, chiquérrimo, ó. Esse daqui eu também gosto da capa, do fundo, ó. É um cabelo bem esvoaçante, assim. Mais uma vez, estou muito ansiosa para as leituras. Muito bom a gente receber livros. Fico muito ansiosa quando eles chegam, fico ansiosa para ler, para desenvolver na leitura. Eu particularmente gosto muito. Acho que todo mundo, né, gosta de ganhar livro novo. Então, não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou. E é isso, pessoal. Espero vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado de ver os livros novos da estante. E como eu falei, mais pra frente eu vou desenvolver um pouco mais eles a partir do momento que eu ler. Então tá. Tchau. Até.